hoje vai denunciar um escândalo na ginástica artística brasileira. Abuso sexual contra menores de idade. Enquanto ele auxiliava a gente nos exercícios, nitidamente dava para ver que ele ajudava errado só para encostar nas nossas partes íntimas. 4 meses de investigação jornalística, dezenas de pessoas ouvidas. Mais fazer comigo todo dia tentar molestar. Atletas e ex-atletas dizem ter sido molestados aos 10, 11 anos de idade. Quando a gente recebia o uniforme novo, ele passava a mão perto e encostava nas partes íntimas. O acusado é um ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. O que ele tem a dizer sobre as denúncias? Esta noite no Fantástico. Boa noite. Boa noite. Uma pessoa que não sabe a data do próprio aniversário, erra dia, mês e ano, e não é capaz de dizer o nome da mãe. Estranho, né? É fraude. O Fantástico teve acesso a vídeos exclusivos que revelam como uma quadrilha usava impostores para enganar peritos do INSS e receber auxílio-doença. Era um teatro com péssimos atores e as piores das intenções. Senha 52. É aqui, doutor. É aqui, pode entrar. Esta é uma perícia com o médico do INSS. A consulta é para pedir auxílio-doença. O que aconteceu de problema de saúde com o senhor? Eu estava na escada, eu caí. Não teve queda nem braço engessado. É tudo mentira. Este é Edson Machado. Mas aqui ele está se passando por outra pessoa para conseguir o benefício. Só que ele acaba se atrapalhando. Que dia que o senhor nasceu? Eu nasci dia 11/12 de 57. Não é no dia 9/4 de 65? 65 anos. E ele já fez isso outras vezes, como mostram essas imagens do ano passado. É o chamado dublê do crime. A consulta foi gravada pela Polícia Federal. A operação flagrou outros dublês em ação. Uma fratura? Não cheguei a ter fratura. Ele falou que eu tinha trincado. E aí ninguém operou? Não operou. Mesmo com esse desvio, foi só imobilizado? Por causa da minha diabetes. Jaqueline Américo confessou ter sido dublê muitas vezes. Quantas vezes a senhora acha que fez? Mais 100, né? Acho que, vamos se dizer, acho que sim. Eu recebia, quando recebia, R$300. A fraude funcionava assim. Uma pessoa que queria auxílio do INSS, mesmo sem estar doente, contratava os serviços da quadrilha. Eles alugavam, pessoas se faziam passar por doentes, eram os dublês. Eles tinham ali um documento falso, uma cédula de identidade, onde os dados eram dos clientes. Papéis para falsificar documentos de identidade foram encontrados com o grupo. Durante a perícia médica, eles fingiam estar com o braço quebrado, com uma perna engessada, com câncer, com doença respiratória. E assim eles enganavam o médico do INSS e alcançavam o benefício. Para enganar os médicos, os golpistas ensaiavam. Eles treinavam no dia anterior. Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Mas às vezes não dava certo. O nome da mãe do senhor? Está marcado ali, doutor. Por favor, olha para mim, por favor. O senhor me perdoa, eu estou vendo o que está acontecendo. Está doendo demais. Na terça-feira, 11 pessoas foram presas acusadas de fazer parte da quadrilha. Segundo a polícia, a chefe do grupo é a técnica de enfermagem Vivian Bazella. Ela recrutava pessoas desempregadas para servir de dublê. Nessas imagens de 2013, Vivian e Jaqueline aparecem no posto do INSS para aplicar o golpe. Com experiência na área, Vivian ajudava a montar os disfarces. Ela me engessava, né? E eu ia fazer as perícias. Nesse exame, o médico desconfia do gesso. Gesso novo, hein? Foi feito quando? Isso aí já faz tempo. Foi feito. Só que eu tomo banho. O senhor que molha ele? Tá novinho o gesso. Nem estragou. Era a Vivian que conseguia os exames fraudados. Esse raio-x aí do braço direito que você sempre usa é desde o começo mesmo? É o mesmo, como é a mesma chapa, que era só mudar o nome. Como os exames eram os mesmos, as histórias se repetiam. Aí eu caí em casa de casa que não tem corrimão, quebrou. Esse
Esse homem é José Ribamar, outro dublê da quadrilha. Ele passou por perícia em Sorocaba, interior de São Paulo. Depois da consulta, policiais flagraram o momento em que ele tira o gesso. Ó, tá com o braço pra fora, tirando a atadura, aqui ó, lavando o braço. Aqui já aparece sem nada no braço. Outro que participava da quadrilha era o motorista Cristóvão Miguel. Ele recebeu auxílio-doença sem precisar. Fiquei afastado 5 meses, acho que eu fiquei. E quem que fez seu auxílio? Aí eu não sei falar pra senhora não, vou ser bem sincero, só deixei meu documento com ela. O senhor não estava doente para ficar afastado, né? Foi errado, concordo com o senhor. Os clientes sabiam que era uma fraude. Essas pessoas devem sim ser responsabilizadas criminalmente. Segundo a polícia, o dinheiro do benefício era dividido entre os clientes e Vivian, que pagava os dublês. A gente tem registro aqui que entrou muito dinheiro na sua própria conta. Eu tenho nada, doutor. Pagava os outros. Eu tive mais prejuízo do que qualquer coisa. Eles já possuíram jet ski, viagens internacionais, então eles tinham uma vida confortável e viviam só de fraudes. A quadrilha aplicava esse tipo de golpe há pelo menos 10 anos, segundo a investigação. O valor desviado da Previdência Social pode passar dos 60 milhões de reais. Para a Polícia Federal, uma fragilidade do sistema do INSS pode ter facilitado a fraude. Existem falhas sérias de segurança e que precisam ser melhoradas sim. A organização, conhecendo dessa fragilidade, passa a explorar essa fragilidade de maneira massiva, centenas ou até milhares de vezes. A Secretaria de Previdência Social diz que trabalha para combater as fraudes. Quando se percebem onde podem haver eventuais fragilidades, isso é comunicado e se procura avançar para que a tecnologia evolua e limite a existência dessas fraudes. A defesa de Jaqueline e Cristóvão disse que eles colaboram com a polícia. Não encontramos os advogados de Vivian e José Ribamar. Edson está foragido. A polícia agora quer saber quantas pessoas se beneficiaram da fraude e tenta recuperar o dinheiro desviado. Isso é algo que tem que ser combatido para que quem receba o benefício sejam as pessoas que efetivamente têm direito a recebê-los. Que dia que o senhor nasceu? Eu nasci dia 11 de 12 de 57. Não é no dia 9 de 4 de 65? 65 anos. Esta semana, a agência colombiana que investigou as causas da queda do avião da Chapecoense divulgou o laudo final. O áudio entre o piloto e o copiloto revela a preocupação com a quantidade de combustível já no começo do voo. O Fantástico mostra agora passo a passo a sucessão de erros na cabine de comando. Uma tragédia anunciada. Essa é a conclusão do relatório final sobre a queda do avião da Chapecoense. Pela internet, o Fantástico conversou com o chefe da investigação. O acidente aconteceu por falta de combustível, o que, por sua vez, foi causado pela falta de planejamento da empresa Lamia e pela má conduta dos responsáveis pelo voo ao não cumprir o padrão de combustível necessário para um voo internacional. O avião da Lamia parte de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no dia 28 de novembro de 2016, às 17h18, com destino a Medellín, na Colômbia. A aeronave decola com 9.300 quilos de combustível, mas para fazer com segurança o trajeto, precisava de cerca de 11.600 quilos. Ou seja, era obrigatória pelas normas internacionais uma parada para reabastecimento. Quando eles decidem ir direto, é uma atitude aventureira. E a tripulação estava consciente o tempo todo da falta de combustível. Eles estavam preocupados com isso. É o que mostram as conversas entre o piloto e o copiloto que estão no laudo final. Nós convidamos o comandante Raul Francé para analisar os detalhes desse relatório. Na primeira conversa, às 18h20, o copiloto Ovar Gotia diz: está grave isso. E o piloto Miguel Quiroga responde: temos que subir. Isso mais ou menos 1 hora depois da decolagem. O que ele quer dizer? O copiloto percebe que o combustível não é o bastante. O comandante disse: vamos subir. Subindo, a densidade do ar é menor e a aeronave terá uma economia de combustível. Às 19h37, o piloto admite pela primeira vez que a situação é grave. O copiloto responde: para Bogotá, estamos a 1.000 quilos.
Ele está ajudando, né? Ele está dizendo, se formos pousar em Bogotá, quase induzindo, a gente tem 1.000 quilos sobrando de combustível, chegaríamos em ótimas condições. O piloto, então, vai responder, antes de Bogotá, tem o quê? O copiloto vai responder... Letícia, na Colômbia. Letícia não é um aeroporto internacional, era um voo internacional, então precisaria haver autoridade aduaneira, de saúde, para eles poderem pousar. 7 minutos depois, o piloto diz, vamos entrar em Bogotá, acho. Lá, reabastecemos e seguimos o voo. Ele sabe que é, mas ele acha que é. Quando ele deveria dizer, vamos para Bogotá, porque é a alternativa a ser tomada. É um momento crucial, né? É um momento crucial e decisivo. Chama atenção que o tempo todo eles fazem esses comentários. Se vai dar, se não vai dar, se vão para Bogotá ou não. Eles tiveram a chance de mudar de decisão. Mas o piloto desiste de reabastecer. Momentos depois, o gravador de voz para de funcionar. Às 21h15, um alerta sonoro na cabine avisa que o nível de combustível está baixo. Qual seria o procedimento nesse momento, então? Eles têm 23 minutos em velocidade de cruzeiro, de acordo com o manual dessa aeronave, para chegar a algum lugar. A gente tem a localização exata do voo nesse momento do sinal sonoro, às 21h15, então. Todos os aeroportos ao redor, qual teria sido a melhor opção para pousar em segurança? Ele está a 142 quilômetros de Bogotá, ele está a 244 quilômetros de Cali e está a 333 quilômetros de Rio Negro, seu destino. A alternativa de seguir para Rio Negro direto significa chegar quase sem combustível ou sem combustível. Portanto, a alternativa correta é Bogotá. A tripulação segue a viagem sem relatar a falta de combustível ao tráfego aéreo. Quando chega perto do aeroporto de Rio Negro, enfrenta uma fila de espera com outras 3 aeronaves. Mais ou menos por aqui, o avião ficou numa órbita de cerca de 9 minutos? Se ele não tivesse feito as órbitas e tivesse declarado Mayday, 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 um pedido de socorro. Se ele fizesse isso antes de entrar em órbita, o controle de tráfego de Medellín teria autorizado essa aeronave a ter toda a preferência e chegar ao pouso. O piloto relata a emergência às 21h52. Com emergência de combustível, senhorita. A controladora, então, dá prioridade de pouso ao avião da Chapecoense. Ele já sabe que não terá mais combustível e aqui ele começa numa trajetória onde ele utiliza o freio de voo da aeronave, aqui ele baixa o trem de pouso da aeronave, aqui o motor 3 é desligado, o motor 4 também termina o combustível, o motor 2 desliga, o motor 1 desliga. O piloto faz o último contato e pede a direção para a pista. Vectores, está a 8.2 milhas da pista. Às 21h59, o avião cai. A apenas 21 quilômetros do aeroporto de destino. 71 pessoas morreram e 6 sobreviveram. Por que os pilotos ignoraram todos os sinais de falta de combustível? Se ele declara emergência, ele será investigado assim que pousar. A tripulação quis fazer uma economia para a empresa. Se ele aterrissasse antes para reabastecer, ele teria que pagar pelo combustível. Teria o custo do pouso. A Lamia, que enfrentava uma crise financeira, encerrou as atividades. O laudo divulgado esta semana não aponta culpados. Serve para evitar tragédias como a da Chapecoense. É que isso era uma desgraça anunciada. Porque a Lamia vinha praticando voos perigosíssimos. Justiça sempre, né? E é o que a gente está atrás. A gente vai atrás dessa justiça. A família e amigos se despediram hoje no Rio de Janeiro do humorista Gildo Ribeiro. Ícone do humor no Brasil, ele morreu aos 86 anos. A alegria contagiante é o que mais deixa saudade. Minha memória do Agildo é a pessoa que mais me fez rir na vida. Ele sempre queria fazer você rir. Desde o tempo do colégio, você imagina que ele já velho era animadíssimo, imagine com 15 anos. E ele era uma festa ambulante, porque é o maior contador de piadas que eu já vi. Na porta da capela do Memorial do Carmo, coroas de flores para homenagear o humorista que deixou o riso como legado.
Agildo Ribeiro completou 86 anos na última quinta-feira. Sofria de problemas cardíacos. Nessa semana, faria uma cirurgia no coração. No sábado de manhã, ele passou mal em casa, nesse apartamento no Leblon, zona sul do Rio, e não resistiu. Para os amigos, é impossível falar de Agildo Ribeiro e não sorrir. Quem teve o privilégio de conviver com ele lembrou as boas risadas e os bons momentos ao lado do humorista. Uma referência para nós, assim, foi no primeiro dia que eu fui gravar com o Leandro Hassum lá, o Zorra Antigo, ele foi o primeiro a dar apoio lá no dia da gravação, a nos dar orientações e conselhos. Sempre muito próximo, sempre muito querido. E além de ser um grande humorista, um dos melhores humoristas que tinha a televisão brasileira na parte de humor, ele era um fantástico imitador. E ele fazia exatamente a imitação do nosso Chacrinha. Portanto, vamos receber com maior alegria e entusiasmo um outro candidato, senhor Abelardo Barbosa. Palmas para Abelardo Barbosa. Agildo manteve o mesmo motorista durante 40 anos. Nós nunca perdemos o bolso, sempre brincava, falava com todo mundo. Qualquer pessoa que já vamos ter uma foto, aí ele já falava para ele. Ele gostava, usava um chapéuzinho, né? Ele também gostava, lógico, né? Um adeus triste, mas sem lágrimas. Do jeito que o capitão do riso gostaria de se despedir. Ele vai assim embora que nem um foguete, assim, bem rápido e deixando um rastro lindo no céu. Olha a reação do Pedrinho quando o papai Marcel mostrou para ele o professor de mitologia. Agildo Ribeiro continua a fazer fãs. Você é um deles? Então grave a sua homenagem ao Agildo. Uma mensagem de carinho, a lembrança de algum personagem. Tem que ser macho! Vá ao nosso site para mandar o vídeo. Ele pode ser exibido durante o programa. Pode cair? Pode, cair. E ainda hoje a gente vai lembrar uma participação emocionante do Agildo Ribeiro no Show da Vida. Minha missão na Terra, vamos chamar assim, é divertir as pessoas, é alegrar desde a hora que ela acorda até a hora que eu vou dormir. Fantástico encontra um lugar no Brasil onde a polícia resolve quase todos os casos de homicídio. Como eles conseguem? Quem são os 21 presos do baile da milícia que a polícia acusa de envolvimento com as quadrilhas no Rio de Janeiro? E o que vai acontecer com as outras dezenas de presos que só esta semana voltaram para casa? Solta o garoto, solta o moleque. Sucesso na TV. Drauzio Varela e Ernesto Palha conversam com os personagens que inspiraram a série Carcereiros. Uma decisão para a justiça brasileira. Um casal de velejadores se separou depois de viajar pelo mundo e agora é preciso decidir o destino do filho deles, um menino de 8 anos que nunca foi à escola. Duas mãos dadas. E atrás dessa foto, uma história de amor que atravessa anos, décadas, sem perder a força jamais. Esta noite, no Fantástico. Tadeu, o que é impensável para um mágico? Revelar o truque, a não ser pro Mr. M. Mas aí é uma outra história. É, outra história, porque o mega famoso mágico americano David Copperfield foi obrigado pela justiça a revelar os segredos de um dos seus números mais famosos, que usava uma gaiola suspensa, assim como essa aqui. E como era essa mágica? As pessoas desapareciam da gaiola. E reapareciam num lugar diferente logo depois. Ele convenceu o mundo inteiro de que poderia voar. Agora precisa convencer 12 jurados de que está falando a verdade. Estou tentando dizer a verdade. David Copperfield já se sentou no banco dos réus 2 vezes este mês para se defender de uma acusação de negligência. O inglês Gavin Cox diz que caiu durante sua participação no show do ilusionista. A queda teria provocado danos cerebrais e ferimentos na coluna e no ombro. A conta com gastos médicos fechou em $400 mil, mais de R$1.300.000. Cox agora pede na justiça americana a reparação financeira. O processo começou em 2014, mas somente agora obrigou o mágico a revelar o segredo do seu truque chamado Os 13 Sortudos.
Agora eu vou selecionar 13 pessoas da plateia, aleatoriamente. Vocês serão suspensos no ar e desaparecerão. Numa noite em Las Vegas, em novembro de 2013, o inglês seria um desses sortudos. O truque dos 13 sortudos funciona assim. Primeiro, o mágico explica para a plateia quem pode participar. Então, se você tem 18 anos ou mais e boa saúde, fique de pé. De pé. 18 anos ou mais, fique de pé. Teremos regras. Se você é um advogado, sente-se. Se você bebeu demais, sente-se. Se você é o Mr. M... Kiss my... O truque da armadura que anda. Se o Mr. M, o senhor de todos os segredos, estivesse na plateia, esse truque já teria sido revelado muito antes. É o fim de um dos segredos mais bem guardados do mundo da mágica. Voltando ao truque do Copperfield, agora ele joga 13 bolas em direção ao público. Quem estiver com a bola quando a música parar é selecionado. O Leonardo já esteve com essa bola nas mãos. Parece uma coisa absolutamente aleatória. O que aconteceu quando você pegou a bola, assim? Veio uma moça, pegou lá e me acompanhou até o palco. Aí me botou em uma cadeira alta e comigo estavam mais outras 2 pessoas. E ficamos no palco como testemunhas para mostrar que não tinha nenhum truque ali. Cada participante senta numa cadeira já posicionada em cima de uma espécie de gaiola e ganha uma lanterna. As pessoas entraram, ligavam as luzes, ficava sacudindo aquela lâmpada para provar que existia gente ali dentro. Depois ele tem um parabim-parabum. E abre a caixa e não tem ninguém. Mas nesse meio tempo, as pessoas saíram. Quando as pessoas já estão com a lanterna dentro, as pessoas ali não são mais as pessoas selecionadas. Ali já são o povo que entrou todo mundo de preto. Você percebeu isso? Sim, porque tinha gente de roupa colorida do auditório. E quando eu vi aquilo que eu fiquei pensando, ai que desgraça. No tribunal, David Copperfield foi obrigado a revelar o truque. Existe um túnel debaixo do palco. Os participantes são orientados a descer por ali e percorrer um trajeto por fora do teatro para chegar até outro ponto da plateia. Então as 13 pessoas aparecem num ponto distante de onde desapareceram. O problema seria o pouco tempo para percorrer esse trajeto. É preciso andar rápido no ambiente escuro. Nesse vídeo, o tempo entre a cortina baixar e o grupo reaparecer no teatro é de 1 minuto e 30 segundos. Perante o júri, David Copperfield afirmou que não conhece nenhum outro caso de acidente. Por acaso, alguém já caiu durante o trajeto? Não que eu tenha conhecimento, a não ser o Sr. Cox. O Fantástico localizou em Las Vegas um americano que participou do truque. Ele contou que também perdeu o equilíbrio durante o mesmo trajeto em que o inglês diz ter sofrido as lesões. Eu subi no palco e no instante em que a cortina caiu, eu lembro que do meu lado esquerdo tinha uma pessoa da equipe que falava a todo tempo para todo mundo: vai, 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 vai. Naquele momento eu levantei rápido da cadeira porque eles mostraram pra gente que era algo urgente. E eu lembro que corri para fora do palco muito, muito rápido. E eu estava num corredor escuro. E eu acho que eu tropecei nos meus pés. No tribunal, a defesa de Gavin Cox mostrou imagens gravadas pelas câmeras de segurança do hotel na noite do acidente do inglês. Dá pra ver que o grupo passa correndo por uma porta no local com pouca iluminação. Nessas fotos, também apresentadas por júri, é possível ver alguns pontos do trajeto também pouco iluminados. David Copperfield admite que nem todo mundo consegue chegar ao fim do percurso. Eu estou certo em afirmar que muitas vezes, muitos participantes não aparecem no outro ponto do teatro? Muito poucas vezes. É importante para vocês que o trajeto seja percorrido o mais rápido possível, ou não? A segurança estaria sempre em primeiro lugar. Definitivamente, não foi uma caminhada rápida, era corrida. Eu poderia ter me ferido neste truque. Aqui no Brasil, o Leonardo também não se considera um sortudo por ter participado do truque. No final, achei um pouco frustrante, porque você vê o mecanismo da ilusão, da mágica,
tira o brilho do negócio. Em Las Vegas, o espetáculo de David Copperfield continua em cartaz com o título Mude Sua Realidade. O teatro fica dentro do hotel MGM Grand, que também está sendo processado. Só que a apresentação Os 13 Sortudos não faz mais parte do show. Os advogados do mágico dizem que mais de 55 mil pessoas teriam participado do truque em mais de uma década de shows. E o saldo seria nenhum ferido. Se os participantes foram sortudos ou azarados na terra dos cassinos, as apostas podem ser lançadas. O julgamento continua e o advogado da vítima disse que vai apresentar outras 2 testemunhas que também teriam se ferido. No mundo da ilusão, a expectativa é de que a magia não acabe. Eu amo mágica. Eu espero que esse incidente não tenha um efeito negativo para o mundo da mágica. No mundo real, dizem que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Para o David Copperfield, só que não. No próximo bloco, a força de um amor centenário. Os dois passaram 3 dias perguntando um pelo outro. O hospital deu um jeitinho e juntou o casal. Isso, com certeza contribuiu, para hoje eles estarem em condições de alta. Um escândalo de abuso sexual contra menores de idade na ginástica do Brasil. É agora, que histórias estão por trás desta foto? Nessa fotografia, o foco está fechado nas mãos dadas. O entorno começa a perder um pouco da nitidez, mas as mãos estão lá, firmes, uma na outra. Mesmo longe de casa, mesmo num quarto de hospital. O senhor sabe onde que está a Sebastiana? Sei. De onde é? Aqui do lado. Ela está ali ao lado faz muito tempo. Seu Francisco tem 102 anos. Nasceu no Maranhão. Quando era jovem, tentou ganhar a vida nas fazendas de Goiás. Certa vez, ele se apaixonou pela filha do fazendeiro, Dona Sebastiana, que hoje tem 101 anos. Foi em 1936. O pai dela proibiu o namoro e o casal fugiu, a cavalo. No meio da fuga, Francisco e Sebastiana pararam numa igreja e se casaram. Construíram uma família de 12 filhos, 51 netos, 70 bisnetos e 4 tataranetos. Este mês, todos levaram um susto. A Dona Sebastiana foi internada no último dia 16. No dia seguinte, o seu Francisco ficou doente. Ela com problemas respiratórios, ele com infecção urinária. Era então para o seu Francisco ter sido levado para um hospital que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília, porque lá tinha vagas. E esse hospital está mais ou menos a 10 quilômetros de distância de onde estava a Dona Sebastiana. Mas não é que, sabendo da história dos dois, os bombeiros mudaram a rota. Quem contou para os bombeiros quem eles estavam levando foi a filha caçula do casal apaixonado. Quando passou ali do lado do hospital, a bombeira resolveu parar. Aí ela parou e falou assim, não custa nada, vou tentar aqui com o médico. Eu me pus num lugar, deles, porque já tinha uma senhora que estava ali internada, a família já estava se mobilizando para os cuidados com ela. Foi quando a gente entrou dentro do hospital e o médico estava fazendo entrevista com ela, para saber do estado de saúde dela, e ela estava perguntando dele. Foi bem, coincidiu direitinho. Conseguiram para o seu Francisco uma vaga no hospital onde estava a Dona Sebastiana, mas em quartos separados. Os dois passaram 3 dias perguntando um pelo outro. No dia 20, o hospital deu um jeitinho e juntou o casal. São lindos, ele fala o tempo todo nela, ele conta a história. Eu perguntei para ele se ele casaria de novo, ele falou que não, que ela é o amor da vida dele. E a porta do quarto fica quase sempre aberta, porque eles não param de receber visita. A família é enorme. Só aqui, acho que a gente tem o quê? Umas 4 gerações, né?
eles sempre foram muito amorosos com um com o outro, não que não tivessem problemas, né? Todo casal tem, mas eles nos ensinaram a perseverar, né? E o significado do amor, que o amor não são só flores. Todo mundo se ama muito na nossa família. A última quinta-feira foi um belo dia para o casal. Essa humanização do atendimento, o fato dos dois terem ficado juntos, internados, isso, né, com certeza contribuiu, né, para hoje eles estarem em condições de alta. Francisco e Sebastiana voltaram para casa. Almoço em família para comemorar, na casa onde eles moram há 18 anos com a filha caçula. Vocês gostam de estar juntos? Aham, é uma farra. Nossa, a casa ficou vazia, ficou um buraco aqui. Eles são uma alegria aqui na nossa casa. Porque essa família sempre foi assim. Onde eles estavam, todos iam ao encontro. Todos iam, sempre. O amor que um sente pelo outro é uma coisa linda demais. Depois da festa, num dedinho de prosa mais reservado, seu Francisco contou que ainda vê a dona Sebastiana bonita como ele viu há muito tempo numa fazenda de Goiás. A dona Sebastiana era muito bonita? Rapaz, para meus olhos, ela é bonita. E no cochilo juntos, na cama de casa, o foco está nas mãos dadas. Ivete Sangalo voltou a cantar hoje com o mesmo brilho, a mesma energia. 3 meses depois de ter as gêmeas Marina e Helena, a Ivete retomou o posto de rainha do axé em cima do trio elétrico em Salvador. Pense numa saudade. Os fãs mal podiam esperar pelo reencontro. Não existe, o coração tá pra sair pela boca já, de tanta saudade. Antes de voltar a comandar um trio elétrico, Ivete recebeu o Fantástico no camarim. Eu tô mais nervosa do que o habitual, porque é uma sensação de parece que é a primeira vez que eu vou cantar, porque na minha carreira inteira eu nunca tinha ficado tanto tempo fora da atividade. Com tanta ansiedade, a volta da diva do axé só podia ser desse jeito. O último show de Ivete antes do nascimento das gêmeas Marina e Helena foi no Réveillon aqui em Salvador. As meninas nasceram no dia 10 de fevereiro, em pleno carnaval, e a mãe tirou esse tempo para curtir as duas e se adaptar à rotina delas. Foram 4 meses longe dos palcos e dos trios, longe de tudo que ela mais gosta de fazer. O trio saiu do bairro de Ondina em direção ao Farol da Barra, puxando uma multidão. Uma festa para compensar um pouquinho a falta que ela fez no carnaval. O ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, responsável pela implantação das unidades de polícia pacificadoras, UPPs, foi citado por um delator da Operação Lava Jato. Carlos Miranda disse que Beltrame recebeu durante 7 anos uma mesada de R$30 mil. José Mariano Beltrame esteve à frente da Secretaria de Segurança do Rio por 10 anos. Ocupou o cargo durante toda a gestão de Sérgio Cabral e no começo do atual governo de Luiz Fernando Pezão. Beltrame foi responsável pelo projeto das unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Ele foi citado na delação de Carlos Miranda, o homem da mala, responsável por recolher e distribuir a propina do grupo criminoso comandado pelo ex-governador. Segundo Carlos Miranda, José Mariano Beltrame também recebeu dinheiro do esquema. A informação foi publicada hoje pelo jornal O Globo. De acordo com o delator, de 2007 a 2014, José Mariano Beltrame recebeu uma mesada de R$30 mil por mês, recursos que teriam sido entregues à mulher dele, Rita Paz. O delator também contou que antes de chegar às mãos dos Beltrame, o dinheiro seria repassado ao empresário Paulo Fernando Magalhães Pinto. Paulo Fernando é investigado por ser laranja de Sérgio Cabral. Ele também era dono do apartamento em Ipanema, alugado pelo então secretário de Segurança José Mariano Beltrame. Beltrame divulgou uma nota. Confirmou que, por 2 anos, foi inquilino de Paulo Fernando, assessor do então governador Sérgio Cabral.
O ex-secretário declarou que já foi caluniado algumas vezes, mas que com os recibos dos aluguéis e declarações de imposto de renda, venceu todas as ações no judiciário, com direito a indenizações reparatórias. Segundo Beltrame, esta acusação, além de fantasiosa, não tem pernas. E disse: são as únicas metáforas que encontrei para substituir o já tão desgastado absurdo. Carlos Miranda foi preso em novembro de 2016, junto com o ex-governador Sérgio Cabral. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação dele no ano passado. De lá para cá, vários esquemas denunciados por Carlos Miranda, que envolvem empresários e políticos, estão sendo revelados. Neste fim de semana também vieram a público acusações contra o governador do Rio. Miranda disse que Luiz Fernando Pezão recebeu uma mesada de R$150 mil por mês durante os 7 anos em que foi vice de Sérgio Cabral. O pagamento era feito em dinheiro vivo, dentro do Palácio Guanabara, a sede do governo do estado. Carlos Miranda afirmou ainda que entre 2007 e 2014, Pezão recebeu 2 bônus de R$1 milhão cada um. O delator contou também que quando Sérgio Cabral deixou o governo em 2014 e o vice-governador assumiu o cargo, a ordem dos pagamentos mudou. Foi Pezão quem passou a enviar propina a Cabral, uma mesada de R$400 mil. O governador Luiz Fernando Pezão repudiou o que chamou de mentiras. Afirmou que jamais recebeu recursos ilícitos e que já teve sua vida amplamente investigada pela Polícia Federal. A delação de Carlos Miranda sobre Luiz Fernando Pezão já foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, que tem a atribuição de julgar o governador. A defesa do empresário Paulo Fernando Magalhães Pinto disse que ele se manifestará nos autos do processo. A polícia do Rio investiga uma chacina na Baixada Fluminense. Homens encapuzados atiraram e mataram 5 pessoas que estavam em um bar numa comunidade de Duque de Caxias. As vítimas foram enterradas hoje. São 3 homens e 2 mulheres com idades entre 19 e 49 anos. Rosângela Ribeiro trabalhava num quartel do Corpo de Bombeiros. Carla Gomes e Douglas Carneiro voltavam de um baile funk. Marlon de Souza ia para a padaria e Félix Fonseca trabalhava como guardador de carros. O crime ocorreu na manhã de sábado. A Polícia Civil não divulgou detalhes da investigação. Hoje foi liberado mais um dos 159 homens presos numa festa da milícia no Rio de Janeiro no início do mês. 138 tiveram a prisão preventiva revogada por falta de provas. 10 ainda esperam a autorização para sair do complexo penitenciário de Bangu. Mas quem são os 21 suspeitos que vão continuar na cadeia? A polícia diz que eles estão envolvidos com quadrilhas de milicianos. Na frente do complexo penitenciário de Bangu, parentes em vigília. Ali eles protestaram, gritaram e esperaram. Até que na última quarta-feira, a notícia de que os presos seriam soltos foi comemorada. Ao longo dos últimos dias, um a um, eles foram deixando o presídio. A Justiça decidiu liberar 138 dos 159 presos por falta de provas. Outros 21 vão continuar aqui no complexo penitenciário de Bangu. O Ministério Público disse que vai denunciá-los por diversos crimes, a maioria por envolvimento com a milícia. Entre esses 21 estariam alguns integrantes do alto escalão da organização criminosa. Um vai ser denunciado por tráfico de drogas, 3 por roubo. Desses, um também é acusado de apologia à milícia, junto com mais 3. Eles fizeram esse vídeo dentro do ônibus a caminho da delegacia. Só melhor. Outros 3 presos são acusados de colaboração com a milícia. E 11 são apontados como chefes da organização criminosa. Esses 21, nós temos elementos para deflagrar uma ação penal dizendo que são realmente participantes da estrutura criminosa. Quanto aos demais, vamos fazer uma análise mais aprofundada e nessa análise pode ser que surja mais alguém que vá ser incluído. O principal alvo da operação na madrugada do dia 7 de abril era o chefe da maior milícia do estado, Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco.
Ele é um líder sanguinário, impiedoso, cruel. Ele apoia o narcotráfico, ele apoia o roubo de cargas, ele apoia o roubo de veículos. Sem dúvida nenhuma, ele é o miliciano mais procurado do estado do Rio. O grupo chefiado por Eco domina diversos bairros da zona oeste do Rio e controla a venda de botijões de gás, TV a cabo, transporte alternativo e exige pagamento de moradores em troca do que eles chamam de proteção. As investigações da polícia indicaram que vários chefes da milícia estavam reunidos para comemorar uma aliança com outro grupo que domina regiões da Baixada Fluminense. Estaria a cúpula da milícia, né? Todos aqueles que estão à frente, né, na estrutura hierárquica da milícia, estão à frente da estrutura da milícia, os 7 que são da linha sucessória. Então era um momento muito oportuno para a gente promover aquela ação. Mas a operação foi questionada pela Defensoria Pública. Por conta de uma investigação de um grupo pequeno, cerca de 7 pessoas, foram presas 159, ou seja, 159 quando o alvo das investigações não corresponderia nem a 5% do número de pessoas que foram presas. Era um show, um espetáculo musical, com ingressos à venda, com bandas de música conhecidas, em que as pessoas da comunidade tinham essa alternativa de lazer, de diversão. A polícia acha possível que alguma daquelas pessoas não soubesse que aquela era uma festa da milícia? Impossível. Não saber que era uma festa da milícia é impossível. Essas pessoas, mesmo as que foram liberadas pelo Ministério Público, têm algum envolvimento com a milícia? Sim, fazem parte de alguma forma da estrutura da organização criminosa, têm sua função e o seu papel na organização criminosa. A Defensoria alega que faltam provas contra toda essa gente. Não há nenhum elemento da investigação que indique que essas pessoas estivessem envolvidas com a prática de um crime naquele momento. A polícia diz que monitorava o grupo há mais de um ano. Escutas telefônicas obtidas com exclusividade pelo Fantástico mostram que a operação policial foi o assunto de uma conversa entre 2 milicianos. Perderam 30 fuzis, pistola. Cara, o bagulho tem que ser no lugar, tipo assim, tocado, mané. Eles também conversam sobre o comportamento do chefe, Eco, que assumiu o comando no ano passado. Eco, chamado de 01, ficou no lugar do irmão, Carlinhos Três Pontes, morto pela polícia. Acho que o 01 lá tá com raiva, né, que mataram o irmão dele. Aí eu acho que agora a ordem pra poder balaria mesmo. Então, mas esse maluco que tá agora lá não é inteligente não, cara. Ele é meio que sanguinário, entendeu? Falaram que ele é pior do que o irmão dele. Olha tu ver, não pegaram ele. Deu sorte. Na última quarta-feira, outra operação contra a milícia prendeu mais 18 pessoas. Mas Eco escapou de novo. Enquanto isso, na porta da penitenciária, as famílias dos presos viveram dias difíceis e que não vão ser esquecidos. É injustiça. Tô louca pra ver ele sair dali, só isso. No próximo bloco, uma aventura em família, em alto mar. E depois, uma amarga briga judicial. No meio da disputa, um menino de 8 anos, que não frequenta a escola, não tem endereço fixo. Fantástico está de volta com a história do menino brasileiro que saiu com os pais para ver o mundo num barco e agora sofre com a disputa entre eles. A criança de 8 anos não vai à escola. A mãe fugiu com ele, troca de endereço constantemente e diz que tem medo de perder o filho. Eu não aguento mais essa situação de ficar pulando de casa em casa. É uma ação desesperada de mãe. Ele está em uma situação de fugitivo junto. As pessoas que gostam dele teriam que ter essa consciência, sabe, de que isso não faz bem para ninguém. Pai e mãe querem o filho. Wagner conseguiu uma liminar para ter guarda compartilhada. Fabiane não cumpre a decisão da justiça. Diz que tem medo de que o ex-marido fuja com a criança. No meio da disputa, um menino de 8 anos, que não frequenta a escola, não tem endereço fixo, está fugindo com a mãe há 84 dias. Eu já passei por mais ou menos umas 10 residências
de amigos e família. Já passei por 3 estados diferentes. O Fantástico encontrou Fabiane numa estrada de terra, mas ela disse que vai embora logo. Eu vou continuar fugindo até pelo menos ter uma audiência em que eu possa ser ouvida. A vida da família começou sem destino certo. Uma aventura em alto mar. Fabiane é formada em turismo e Wagner em engenharia. Um dia decidiram ganhar o mundo velejando. Começaram pelo litoral do Brasil. Saímos do sul, fomos para Santos, Ilhabela, Paraty, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Vitória, Salvador, João Pessoa. Guiana Francesa, Martinica, Trindade e Tobago, Granada, Granadina, Santa Lúcia, vários lugares. A viagem começou em 2013, quando o filho tinha 3 anos de idade. É uma vida de você ver teu filho crescendo, você vê ele perguntando as coisas, você vê ele se entusiasmando com as coisas. O filho não frequentava a escola, tinha aula com os pais. Fabiane diz que Wagner era contra o ensino formal. Ele falava que as escolas doutrinam as crianças. Então, que ele ia ser educado da nossa maneira. Você chegava a falar que não vai frequentar a escola? Não, absolutamente. Não, absolutamente. O que acontece? A nossa vida a bordo, você sempre tem o ganhas e perdas. Não existe uma perfeição. Então, veja bem, nós educávamos a bordo. Fabiane diz também que o relacionamento com Wagner foi se desgastando por ciúmes dele. Eu não podia ir no banheiro sozinha. Eu não podia ir no mercado sozinha, não podia ir na lavanderia sozinha. Então teve uma séria briga lá, uma discussão. Eu acabei pegando as minhas coisas e saí do bar. Houve um desentendimento, como o casal existe algum desentendimento, e ela tomou uma posição radical de pegar a mala e ir embora. Isso aconteceu numa ilha do Caribe em janeiro do ano passado, 4 anos depois de iniciada a viagem. O menino já tinha 7 anos. Fabiane conta que Wagner não deixou o filho voltar com ela para o Brasil. Eu vim sozinha. E eu pensei, não, aqui eu procuro a justiça e ele também não vai conseguir sair do Caribe sem a minha autorização. Em Florianópolis, ela arrumou um emprego e procurou a justiça para pedir a guarda do filho e trazer a criança para o Brasil. Mas Wagner acabou indo para Portugal. A justiça portuguesa foi comunicada do caso e decidiu que era do melhor interesse do menino que viesse com a mãe para o Brasil. O menino ficou neste orfanato português aguardando a chegada de Fabiane. A diretora contou ao correspondente Leonardo Monteiro que ele não teve problemas de relacionamento. Relacionava-se com as outras crianças e principalmente com os mais pequenitos. Era protetor e, portanto, não tinha problemas de relacionamento. A decisão da justiça portuguesa teve que levar em conta a disputa judicial no Brasil. A mãe tinha entrado na justiça em Florianópolis, onde tem apartamento. É o domicílio da criança. O domicílio da criança é Florianópolis. E o pai tinha entrado na justiça em Curitiba, onde viveram antes da viagem e onde também mora a mãe de Wagner. O juiz de Curitiba foi quem deu a liminar, dando a guarda compartilhada e determinando a casa da mãe dele em Curitiba como lar. Wagner tentou usar essa liminar em Portugal para impedir a viagem para o Brasil. A advogada de Wagner, que está nos Estados Unidos, falou com a gente pela internet. A partir do momento que a justiça brasileira determina que o lar referencial é com o pai, isso deve ser respeitado. E essa situação foi totalmente deixada de lado pela justiça portuguesa. O que vai valer é a decisão realmente da justiça daquele país, né? Com absoluta certeza, nesse caso, toda a tramitação que se deu em Portugal deve, de fato, ter atentado para esse melhor interesse da criança. Mãe e filho conseguiram retornar ao Brasil no começo do ano. Matriculei numa escola excelente em Florianópolis. Ele chegou a frequentar quantos dias a escola? Ele foi 1 dia. Fabiane conta que Wagner foi à escola com a liminar, mas ela conseguiu ir até lá e sair com o filho sem ser vista pelo pai da criança. E desde então eu estou fugindo com ele. Um acordo é possível entre vocês? Mas o acordo se faz, está se fazendo, o processo é isso. O processo na vara de família é o local para que se faça isso. A primeira audiência na Justiça de Curitiba está marcada para julho, segundo a mãe. O menino já terá, então, 9 anos.
Há pouco mais de um mês, o juiz daqui da Vara de Família e Sucessões de Curitiba determinou que a mãe informe a localização do filho para que o pai possa buscá-lo e fixou uma multa para o caso dela descumprir essa determinação. Multa no valor de R$ 500 por dia. Além da disputa entre eles, também está em discussão qual vara de família deve cuidar do caso, a de Curitiba ou a de Florianópolis. Nessa história de brigas e decisões judiciais desrespeitadas, psicólogos não têm dúvida de quem é o mais prejudicado. E a lei obriga. Os pais têm que matricular o filho na escola. Nós temos que lidar com essa rotina e com a possibilidade das famílias entenderem que é preciso mediar os seus conflitos para que as crianças estejam bem. Para a gente garantir uma questão legal e também garantir a estabilidade emocional dessa criança. Em Curitiba, o delegado que investiga o ataque a tiros ao acampamento de apoiadores do ex-presidente Lula já ouviu 4 testemunhas. A PM reforçou o policiamento na região. O ataque de ontem está sendo tratado pela polícia como tentativa de homicídio. Imagens de câmeras de segurança mostram o atirador caminhando. Ele passa e depois volta. É possível ver 2 disparos na direção do acampamento. A polícia recolheu 6 cápsulas de balas 9mm. Foram encontradas marcas de tiros nos banheiros químicos do acampamento. A advogada Márcia Koakoski foi atingida por estilhaços. No depoimento à polícia, ela disse que estava dentro do banheiro quando sentiu um objeto atingir seu ombro direito. A polícia também ouviu Rodrigo Silva Cardoso, segurança do acampamento. Ele dividia a função com Jefferson Menezes, de 38 anos, que foi baleado no pescoço e está internado. Rodrigo disse que viu um homem passar em frente ao acampamento num carro preto e ofender o grupo com palavrões, e que foram lançados fogos de artifício e pedras na direção do veículo. O homem fez ameaças de morte. Segundo a testemunha, 15 minutos depois, apareceu a pessoa que efetuou os disparos. A polícia marcou para quarta-feira os depoimentos de mais 3 testemunhas e espera ouvir o homem que foi baleado assim que ele sair do hospital. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Em nota, o PT disse que o ataque é mais um episódio de violência política contra a democracia. O deputado federal afastado Paulo Maluf, do PP, deixou hoje o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde estava internado desde o começo do mês para tratar de uma pneumonia e outras doenças. Ele foi para casa, uma mansão nos Jardins, onde cumpre prisão domiciliar. Maluf foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro quando era prefeito de São Paulo, na década de 1990. Paulo Maluf chegou a ficar preso em regime fechado, mas o Supremo Tribunal Federal relaxou a prisão por motivos humanitários. É hoje 4 meses de investigação jornalística, dezenas de entrevistas e uma denúncia. Atletas abusados sexualmente por um ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. É agora. Novas imagens revelam a violência de um assalto liderado por brasileiros no Paraguai. Foi uma noite de terror em Cidade do Leste, Paraguai, na fronteira com o Brasil. Um crime planejado e executado por uma quadrilha brasileira que age dentro e fora dos presídios. Um ano depois, o Fantástico teve acesso a imagens inéditas que vão ajudar a recontar essa história. Este carro preto chega à empresa de transporte de valores. E os homens abrem fogo. As guaritas são alvejadas por muitos tiros de fuzil. As imagens desta outra câmera registram o momento em que um policial paraguaio é assassinado. Os ladrões usam uma metralhadora com mira laser. Ele ficou no meio do fogo cruzado, entre bandidos e vigias da Prosegur. Os vigilantes entram em pânico. Procuram abrigo e tentam ajuda por telefone. Em outra posição do prédio, este guarda por alguns minutos troca tiros com os bandidos.
mas não resiste muito tempo e se esconde. Segundo as investigações, 40 pessoas participaram do assalto, que durou 3 horas. Para distrair a polícia, os bandidos incendiaram carros. Espalharam pregos no chão em pontos estratégicos da cidade. Policiais também foram atacados e revidaram. Os assaltantes montaram uma espécie de suporte para explosivos na parede do prédio. Minutos depois, destruição. Os bandidos ainda precisaram serrar as grades de ferro. As câmeras de segurança da empresa de transporte de valores registraram a ação dos bandidos por cerca de 30 minutos. Mas depois que os assaltantes tiveram acesso ao interior do prédio, várias bombas foram detonadas para que eles conseguissem chegar aos cofres. Aí todo o sistema de monitoramento parou de funcionar. 11 milhões e 700 mil dólares foram roubados, o equivalente a 40 bilhões de reais. A polícia recuperou 4 milhões e meio. A transportadora de valores Prosegur fica a 4 quilômetros da Ponte da Amizade, fronteira com o Brasil. A principal rota de fuga foi pelo Lago de Itaipu, entre os municípios de São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia. Policiais deram de cara com os bandidos. O policial, por mais treinado que seja, naquele momento ali, quando ele está numa inferioridade numérica e do outro lado tem fuzis, ele sente muita adrenalina, uma espécie de pavor. 3 suspeitos morreram tentando fugir. Sai fora aí, louco! O assalto em Cidade do Leste é considerado o maior da história do Paraguai. Aqui no Brasil, virou referência em investigação. Tudo começou nesta casa. Uma mansão foi alugada pelos assaltantes. Era o quartel-general da quadrilha. Mais de 450 amostras genéticas, como saliva, sêmen e suor, foram coletadas em objetos pessoais, deixados na casa e durante a fuga. Esta é a maior investigação criminal da história envolvendo DNA, segundo a Polícia Federal. O DNA é uma molécula que fica no núcleo das nossas células. Os peritos analisam apenas uma fração. O fato dessa pequena parte do DNA variar tanto de indivíduo para indivíduo que permite que ele seja utilizado de forma cientificamente embasada. Bitucas de cigarro, cuecas e escovas de dente ajudaram a identificar 32 envolvidos no crime. 8 foram presos com base nos DNAs. No Paraguai, outros 4 criminosos também estão presos. A polícia apreendeu 7 fuzis, uma pistola, 2 barcos e muita munição. Segundo a Associação Brasileira de Transporte de Valores, nos últimos 3 anos foram registrados 10 assaltos e 4 tentativas no país. O trabalho de lavar dinheiro no sistema bancário é cada vez mais difícil e elas buscam essas empresas de valores para isso. O paradeiro da maior parte dos bandidos ainda é desconhecido, mas o DNA deles pode ser a peça-chave para futuras prisões. Mesmo que outras investigações estejam sendo feitas, no caso de um match futuro, a gente consegue correlacionar as diferentes investigações. Então, é um dado que se perpetua e continua trazendo resultados positivos, mesmo após o encerramento de uma determinada investigação. Um assalto a uma joalheria agora à noite causou pânico entre clientes e funcionários de um shopping na zona oeste de São Paulo. Os 8 bandidos armados invadiram a loja e começaram a quebrar os mostruários. Uma funcionária tentou escapar, mas foi obrigada a retornar para dentro da loja. Os criminosos colocaram as joias dentro de uma sacola e fugiram. Um deles foi baleado, mas segundo a polícia ainda não se sabe quem atirou nele. Muitas pessoas que estavam no shopping se esconderam e várias lojas fecharam as portas. No próximo bloco, o desafio da segurança no Brasil. A capital que sofre com uma escalada de homicídios. E as cidades onde o crime não fica sem solução. 82 assassinatos resolvidos em 83 casos. Isso dá quase 99% de sucesso nas investigações. É hoje. Os depoimentos que revelaram um escândalo de abuso sexual na ginástica brasileira. O acusado é um ex-técnico da seleção. O que ele tem a dizer? É agora o desafio de combater a criminalidade no Brasil.
O assunto agora é segurança no Brasil. Na terceira e última reportagem da série, os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero foram a Natal, a capital que tem vivido uma escalada de homicídios nos últimos 20 anos. E mostram como um investimento em inteligência pode ajudar a combater a criminalidade. No Rio de Janeiro, os desafios da intervenção federal e a importância da polícia na redução das mortes violentas. Olhando assim, são só garotos. Mas aqui, jogar bola se transformou num ato de resistência. Por conta própria, Daniel organiza os treinos de futsal na quadra da única escola pública da região. Sobrevivi nesse bairro desde de criança e assim, já tive experiência negativa nessa minha vivência aqui, mas acordei e eu luto para que eles não morram aos poucos. Nossa Senhora da Apresentação, o bairro mais perigoso de Natal. Não se vê uma área verde, uma praça. Falta de tudo. Só tem um posto de saúde. Aqui nessa escola existe uma lista enorme, né, de crianças que fica 200, 300 crianças fora da escola, né? Inclusive creches. Creches só tem 2 num bairro de 101 mil habitantes. E sem creche, o que resta é ficar na rua à toa. Muitos dos moradores vivem dos restos da cidade. Carroceiros, catadores de lixo. Como é a mulher que se esconde de medo e como eram o marido e o filho, os 2 mortos no ano passado. Aqui um pouco, minha filha. Mata um hoje, deixa outro amarrado pra amanhã. E se arrabia a boca dizendo assim, foi o fulano que matou, cava o buraco, vai morrer também. A capital do Rio Grande do Norte conseguiu terminar o século XX como um dos lugares mais tranquilos do Brasil. Só que nos últimos 17 anos houve uma escalada brutal da violência. A taxa de homicídios passou de 10 para 70 a cada 100 mil habitantes. Natal é disputada por facções do tráfico internacional de drogas. A maioria das mortes são mortes por execução. Nós temos a disputa de territórios entre as facções, a disputa pelo comércio de drogas, que isso vem cooptando vários jovens. No Nordeste, o crime avança também para as cidades menores. Em 2005, 157 municípios com até 100 mil habitantes na região tinham taxa de homicídios acima da média do Brasil. O número subiu mais de 200% em 10 anos. Ninguém. Meio-dia de quinta-feira, antes do feriado da Semana Santa. É a única delegacia de Macaíba que tem mais de 90 homicídios por 100 mil habitantes. Quando a violência cresce tão rápido, a estrutura precária de investigação não consegue responder. Ô filhão, dá licença agora minha vez. O trabalho de Paulo, perito criminal, aumentou tanto que ele precisa fazer laudos em casa. Você se sente frustrado? Sim, porque o objetivo maior da nossa perícia é auxiliar a justiça e a sociedade, né? Porque a perícia criminal é fundamental para reduzir a criminalidade. No Instituto Técnico Científico de Perícia, não há laboratório de DNA, nem programa de computador para identificar impressões digitais encontradas nas cenas de crimes. Quando aparece um suspeito, as digitais têm que ser comparadas manualmente. E são só 23 peritos em todo o Rio Grande do Norte. Você pode até produzir, mas o que esse laudo vai gerar de informação para a investigação? Vai ser um laudo apenas de constatação, simplesmente, ou vai ser um laudo que permita chegar na autoria do crime? E com essa quantidade enorme de perícia, realmente fica impraticável você chegar nessa autoria delitiva. Nós temos que melhorar nossa taxa de esclarecimento. Para isso, temos que investir em investigação e não em patrulhamento ostensivo, que tem sido nossa prioridade historicamente. Há um mês, o Fantástico procurou a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte para se manifestar sobre o aumento da violência, mas eles se negaram a dar entrevista. Esta semana, a secretária decidiu falar. São 13 anos sem concurso para a Polícia Militar, 8 anos sem concurso para a Polícia Civil. Então temos uma tropa velha, diminuta, e enquanto a criminalidade aumenta, o número de policiais diminui. A secretária afirmou que o Estado vai contratar 100 peritos para o ITEP e que também vai em breve abrir editais para a contratação de mais policiais. Mas não é só com polícia na rua
que se combate a criminalidade. Ninguém acredita, mas um lugar mais seguro ele tem menos polícia, não mais polícia. Voltamos a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cidade menos violenta do país, como vimos no domingo passado. Com a tecnologia, o efetivo da PM em Santa Catarina é menor do que há 6 anos. Um atropelamento acaba de acontecer. No tablet, os policiais identificam a motorista, fazem fotos da cena do acidente e dali mesmo enviam o registro de ocorrência para a central de polícia. A motorista sai com data marcada para comparecer à justiça. É o que se chama de ciclo completo de polícia. Para o policial também não precisa fazer esse deslocamento para a delegacia, conduzindo e aguardando às vezes uma fila para a entrega desse envolvido. Então, tudo isso é resolvido no local. O atendimento é mais rápido e com isso a gente consegue ficar livre mais cedo para atender outras ocorrências ou fazer trabalho preventivo. Parece funcionar. A delegacia está quase sempre vazia. De dentro do batalhão, a polícia tem os olhos na cidade toda. Câmeras que leem até as placas dos carros para identificar roubos ou clonagens. E aí compara a polícia do Rio de Janeiro com a polícia de Santa Catarina. Parece que tem mais de um século de distância quando você pensa as ferramentas que essas polícias poderiam estar usando hoje. E não é por falta de dinheiro. O dinheiro que tinha sumiu. O ex-governador foi preso, condenado como chefe de uma quadrilha que saqueou os cofres do estado. Depois de uma década em queda, a taxa de homicídios voltou a subir. Há 46 dias, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi assassinada quando voltava para casa. Um crime ainda sem respostas. Como responder se a estrutura de segurança está caindo aos pedaços? A Polícia do Rio usou promoções para compensar os salários baixos e a falta de aumentos. E com isso, criou uma distorção. Hoje tem mais chefes do que subordinados, mais sargentos do que soldados. Além disso, para cada coronel da ativa, tem 6 na reserva. Só o pagamento de salários e pensões de policiais consome 95% da verba de segurança do Estado. Ano passado, o investimento em inteligência na polícia foi de pouco mais de R$2 mil. Se o dinheiro é mal gasto, nem R$500 bilhão faz efeito. Em 2014, por mais de um ano, as Forças Armadas patrulharam a favela da Maré. Quando saíram, a comunidade voltou a ser dominada pelo tráfico. Com os mais de R$520 milhões gastos na favela, dava para comprar um colete à prova de balas, uma pistola e um fuzil para cada um dos 44 mil PMs do estado do Rio. E ainda 20 viaturas novas e equipadas para cada batalhão. Nosso entendimento é que a nossa missão foi cumprida, o que não houve continuidade por força de ações planejadas que não foram executadas. O general que comandou a Operação Maré agora é o secretário de Segurança Pública do Rio. Richard Nunes foi nomeado pelo Comando da Intervenção Federal no Estado, decretada pelo presidente Michel Temer. A promessa, R$1 bilhão e 200 milhões para tentar resolver os problemas da segurança. A intervenção foi anunciada há mais de 2 meses, mas só esta semana o dinheiro começou a ser liberado. Carregando! Apontando! Fogo! Os desafios não são simples. A Polícia do Rio é a que mais morre no país. Foram 134 policiais assassinados no ano passado. Para proteger os policiais, a polícia tem que matar menos e não matar mais. Pesquisas apontam que quanto mais morrem policiais, mais a polícia mata. Essa resposta é uma resposta genérica para, digamos assim, castigar o crime. Eles nem sabem quem foi o autor da morte. Em vez de tentar localizar o responsável, prender ele e submeter ele a julgamento, gera-se mais violência, que por sua vez gerará também, mais adiante, morte de policial. Nas áreas dominadas por milícias e outras facções criminosas, todos estão em guerra. Operações policiais param a cidade e fecham escolas. Não se faz operação para trocar tiro, se faz operação para não trocar tiro. Tiro é um fracasso de uma operação. No dia que mataram meu bebê, mataram aqueles 2 rapazes. Estavam vivos, dava a prender. Mataram todos os 2. A execução ao lado do muro da escola foi registrada por celular.
Antes, os policiais tinham disparado na direção da quadra de esportes. 3 tiros atingiram Maria Eduarda. 2 PMs respondem pela morte da menina de 13 anos. A mãe guarda o casaco que ela levava na cintura, furado a bala e ainda sujo de sangue. Estava dentro da escola. Ela estava na hora certa, no lugar certo, no dia certo, estava dentro da escola, no lugar de criança. O colégio, né? Que era para estar guardada. E nem tanto foi dentro da escola. Como confiar na polícia se 8 em 10 moradores de comunidades têm medo dela? Se de cada 10 denunciados por crime organizado no Rio de Janeiro, 2 são ou foram policiais? Até que ponto a corrupção tem um papel importante nessa situação de insegurança que o país vive? É central o combate à corrupção. Para isso, é preciso governantes que tenham a disposição de enfrentar a banda podre das polícias e, de fato, contar com o apoio da população. Foi pego em corrupção, foi pego com crime organizado, rua e cadeia. É um dos problemas que a intervenção promete combater. Nós temos corregedorias em cada corporação e temos uma corregedoria geral unificada aqui na Secretaria, que precisam se integrar sistemicamente. Já iniciamos esse processo. Eficácia no tempo de apuração, senão nós corremos o risco até de que essas apurações não sejam efetivas. Aqueles policiais que ficam devem ser valorizados para integrar uma estratégia de segurança com planejamento, palavra-chave para a redução da violência. Há que ter uma mudança de método. A mudança de método simplesmente da política baseada no achismo, na improvisação, na reunião de última hora, do show pirotécnico, para a política baseada no método, na boa gestão que começa com um bom diagnóstico local. O Rio tem até boas ferramentas, um centro de estatísticas que mapeia as manchas criminais. Quando você tem um sistema de informações, onde você sabe que horas, quais são as localidades mais propícias, né, onde tem mais ocorrência de crime, você consegue fazer um planejamento da sua segurança pública e prevenir, porque isso é muito mais barato, muito mais efetivo, muito mais humano do que só uma repressão generalizada. Repressão é importante, mas com inteligência. O Coronel Batista comanda um batalhão responsável por 500 mil de pessoas na zona norte do Rio. Os dados ajudam muito, principalmente se você tem mais da metade das viaturas quebradas. A mancha de furtos ao redor de um grande centro de comércio deu a ideia de instalar uma base ali perto, num prédio que estava abandonado. Tendo pouco recurso, você consegue disponibilizar o melhor recurso para o problema que efetivamente existe. O Rio e o Brasil podem se beneficiar com as experiências que deram certo aqui e lá fora. Soluções milagrosas não existem. À comunidade cabe participar, cobrar e fiscalizar. Só assim teremos alguma chance de viver em paz. Numa região de Rondônia, a polícia consegue resolver quase 100% dos casos de homicídio. O segredo é começar as investigações logo nas primeiras horas depois do crime. A Islândia, lá no norte da Europa, pode até ser o país mais seguro do mundo, segundo o Índice Global da Paz. O Brasil é o número 105 da lista. Mas preste atenção nesta região de Rondônia, formada por Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste, com população de 50 mil pessoas. Dos 83 homicídios registrados nos últimos 8 anos nos 3 municípios, só um ainda não foi resolvido. 82 assassinatos resolvidos em 83 casos. Isso dá quase 99% de sucesso nas investigações. O crime deixa muito vestígio. Um resultado invejável em qualquer lugar do mundo. Minha filha nunca foi de dormir fora de casa. E quando foi cedinho, minha esposa, meu filho, a Kátia não está em casa. De imediato eu já fui na polícia, na certeza de que algo muito grave tinha acontecido com a minha filha. Foi em 2013, Kátia tinha 26 anos, foi sequestrada no próprio carro e reconheceu um dos criminosos. Morreu por causa disso. Eles bateram o carro, depois eles foram empurrar o carro, ficaram digitais no capô, ficaram digitais para todo lado. A partir do momento que a gente foi acionado, até o momento que a gente localizou o corpo dela,
Não deu 24 horas. E os 3 foram presos? Os 3 estão presos aqui cumprindo pena. Essa é a regra número 1, segundo especialistas. A equipe tem que sair a campo nas primeiras 48 horas. Em homicídio não se deixa nada para outro dia. Tudo tem que ser feito imediatamente. Checagem de álibis, inquirição de testemunhas. Tá? Tem que ser feito rapidamente. Mas repare em outro dado muito importante. Os 83 casos aconteceram em 8 anos. A média é de menos de 1 homicídio por mês nessa região. A média no Brasil é de 1 a cada 10 minutos. O mérito da polícia de Rondônia é aproveitar a chance de investigar desde o início um crime contra a vida. A gente deixa os outros crimes, a apuração fica parada, né? Hoje aqui nós temos cerca de 600 inquéritos em andamento. A gente para com esses e dá prioridade ao crime de homicídio. Um caso que chamou muita atenção em Pimenta Bueno foi o da professora Arminda. A professora morava sozinha nesta casa. Em julho de 2015, o assassino pulou este muro, invadiu a casa e matou Arminda com 25 facadas. Ele levou a bolsa, o celular e outros objetos dela, mas na saída escorregou e deixou a principal pista para a polícia. As digitais da planta do pé, que são únicas, assim como as dos dedos da mão. A perícia recolheu a pista e o delegado juntou suspeitos e comparou as impressões. E fomos coletando impressões plantares para fazer a confrontação, né, com a deixada no local, na cena do crime. O criminoso foi encontrado e o caso encerrado. O único que ficou faltando comprova a tese de que a investigação deve começar cedo. No Réveillon de 2015, uma mulher de 42 anos foi morta em casa. A filha dela encontrou o corpo. Eu cheguei aqui, eu vi que a porta estava meio encostada, deu uma parada. Aí eu peguei e falei, mãe. Aí eu terminei de abrir a porta. Quando eu cheguei, eu terminei de abrir a porta, eu vi aquele monte de sangue. Ela no chão. O policiamento estava em escala especial de plantão. E quando chegamos depois de 15 dias, que era o período que a gente chegou, a gente não conseguiu aí pegar o fio da meada e conseguiu elucidar ainda. Queria muito que a gente pudesse pelo menos saber quem foi. Que é difícil viver sem ela. No próximo bloco, os depoimentos que revelaram um escândalo de abuso sexual na ginástica artística brasileira. Qual é a tua pior lembrança dessa época? Essa pressão psicológica num moleque de 10 anos, 11 anos. Banho junto, espiar. Já acordei com ele, não sei quantas vezes, com a mão dentro da minha calça. Esta semana, o mundo assistiu a um momento histórico, a reaproximação entre as duas Coreias. Hoje, a Coreia do Sul divulgou detalhes sobre o que o presidente Moon Jae-in e o ditador norte-coreano Kim Jong-un conversaram no encontro de sexta-feira. De acordo com o governo sul-coreano, durante o encontro, o ditador norte-coreano Kim Jong-un disse que vai abandonar suas armas nucleares se os Estados Unidos se comprometerem a encerrar formalmente a Guerra da Coreia e prometerem não invadir a Coreia do Norte. Os combates na Península Coreana duraram de 1950 a 53, mas tecnicamente a guerra nunca acabou. As duas Coreias, os Estados Unidos e a China, assinaram apenas um armistício, que está em vigor desde então. Ainda de acordo com a Coreia do Sul, Kim Jong-un também disse no encontro que vai convidar especialistas e jornalistas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos para acompanhar o fechamento de instalações usadas para testes nucleares no norte do país. O caminho para o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un está cada vez mais pavimentado. O fechamento dessa área de testes nucleares estaria sendo planejado para acontecer justamente durante a reunião, o que, de acordo com Trump, deve acontecer em 3 ou 4 semanas. O novo secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que a desnuclearização da Península Coreana deve ser completa, irreversível e verificável. No início do mês, ainda como diretor da CIA, a agência de espionagem americana, Pompeo se encontrou secretamente com Kim Jong-un. Hoje, Pompeo afirmou que o objetivo da visita era identificar se havia uma oportunidade real de acordo com o ditador. E o secretário de Estado disse: "Eu acredito que há."
Um escândalo na ginástica artística. Um técnico que chegou a trabalhar com a seleção brasileira está sendo acusado de abuso sexual. Os episódios de assédio teriam ocorrido durante treinos, testes físicos e viagens. As vítimas eram meninos menores de idade. Em 4 meses de investigação, a repórter Joana de Assis ouviu dezenas de pessoas. Ginastas, ex-ginastas, dirigentes, vítimas e parentes. O caso está sendo investigado pela polícia. Sonhos que foram destruídos. Hoje em dia eu tenho ranço de ginástica, eu não consigo assistir, eu tenho raiva. O motivo de tanta raiva vem do passado. São lembranças de uma infância, de uma adolescência marcadas pelo sofrimento. Além de cometer abusos de assédio moral, ele também praticou abusos sexuais contra mim. Ele pedia pra mim ejacular na frente dele, me masturbar na frente dele. Estes ex-ginastas, que preferem não se identificar, acusam o treinador Fernando de Carvalho Lopes de abuso sexual. Fernando fez a carreira toda dele aqui em São Bernardo do Campo, sempre trabalhando com atletas da base. Primeiro no vôlei, depois na ginástica artística. Ele trabalha nesse clube de campo há mais de 20 anos, sempre muito respeitado, prestigiado por ter um talento único, que é reconhecer promessas do esporte ainda muito jovens. No Clube MESC, Fernando, que só treinava meninos, formou grandes ginastas, muitos chegaram à seleção, como Patrick Barbosa, campeão pan-americano por equipes em 2011. Foi o Fernando, meu primeiro técnico, o MESC foi meu primeiro clube, onde eu comecei a ginástica. Ao Fantástico, Patrick contou que quando era criança, também foi molestado por Fernando de Carvalho Lopes. Qual é a tua pior lembrança dessa época? Essa pressão psicológica num moleque de 10 anos, 11 anos. Banho junto, espiar. Já acordei com ele não sei quantas vezes com a mão dentro da minha calça. Eu já calculei. Patrick gravou essa entrevista via internet na quarta-feira passada. Foi o último depoimento de atleta gravado pela nossa reportagem em uma investigação jornalística que durou 4 meses. Em janeiro deste ano, Larry Nassar, ex-médico da seleção de ginástica artística dos Estados Unidos, foi a julgamento pela 3ª vez. Mais de 260 mulheres acusaram Nassar de abuso sexual. E ao todo, o ex-médico foi condenado a 360 anos de cadeia. O caso americano abriu caminho para a apuração que resultou nessa reportagem especial do Fantástico. A Confederação Brasileira de... Uma notícia divulgada em julho de 2016 chamou a atenção. Faltando um mês para começar a Olimpíada do Rio, um dos técnicos da seleção brasileira masculina foi afastado do cargo por causa de uma acusação de abuso sexual. O nome dele, Fernando de Carvalho Lopes. Ele nunca mais voltou para a seleção. Sobre o abuso, pouco se sabia, apenas que a vítima era menor de idade e o desafio era encontrá-la. Começamos uma busca por atletas e ex-atletas treinados por Fernando. Foram centenas de ligações. Tudo indicava que Fernando tinha feito mais de uma vítima. Durante os 4 meses, esta lousa foi usada para organizar a apuração. É um trabalho de muita paciência e é bem pesado. Os que estão rosa são os que não querem falar. Aos poucos, a lousa foi sendo preenchida. Descobrimos quem era a vítima número 1, ou seja, a primeira a denunciar o abuso à polícia e que causou o afastamento do treinador da seleção. Era um menino que treinava no MESC desde os 9 anos. E em 2016, aos 13, resolveu contar tudo à família. Os pais dele aceitaram dar essa entrevista. Disseram que Fernando tocava nos órgãos sexuais das crianças. Manipulação, só usando as mãos. Os meninos fazendo exercícios na barra, em algum outro aparelho, ele apalpava. Toda hora era a mão nas nádegas do menino, segurando e segurando mesmo. O filho desistiu da ginástica. Muita merda talentoso. Tinha futuro. Só que cortou, né? Cortou o sonho. Na mesma época, um outro menino de 12 anos também prestou depoimento à polícia. Ao Fantástico, a mãe dessa segunda vítima contou que Fernando pedia para olhar os órgãos sexuais das crianças durante os testes físicos. Ele alegava que precisava ver o tamanho do órgão para ver que tipo de treino ele poderia passar. O filho nunca tinha contado para a mãe o que estava acontecendo. Só falava que não queria mais treinar
que Fernando era bravo. Meu filho, vamos fazer uma oração pro Fernando, ele vai mudar. Vai chorar, vai fazer uma oração, pedir a Deus que desse tudo certo. Ele faz ginástica não mais, né? Não, nenhum esporte. Ainda em 2016, pelo menos 5 adultos que foram treinados por Fernando na infância e na adolescência também denunciaram os abusos à polícia e ao Ministério Público. Este ano, mais 2 registraram queixas. Gravamos entrevista com 5 deles, que se dizem vítimas do treinador na juventude. A partir do momento que eu vi, de fato, que foi alguém denunciar, pareceu que foi meio que um estalo, tipo, cara, por que a gente não fez isso antes, sabe? Os relatos dos abusos são muito parecidos. Segundo eles, os assédios aconteciam em vários lugares, como a sauna e o banheiro do clube. O Fernando mandava a gente tomar banho no horário que ele podia entrar no banheiro. Ele ficava olhando para nossas partes íntimas, aí ele ficava pedindo para tocar no nosso pênis. E eu comprei uma cortina pra gente colocar no banheiro e a cortina sumiu no dia seguinte. Eu comprei uma outra cortina, ela também sumiu no dia seguinte. Quando a gente recebia o uniforme novo, ele passava a mão perto e encostava nas partes íntimas com a desculpa de que estava vendo se o elástico não estava pressionando, porque tinha que ficar folgado. Esses ginastas, que treinaram com Fernando há mais de 10 anos, confirmaram a versão das crianças que denunciaram os abusos em 2016. Dizem que Fernando realmente olhava os órgãos sexuais dos meninos com a justificativa de que se tratava de um teste físico. Algumas coisas eram marcantes para mim, que era pedir para saber se estava nascendo pelo pubiano ou como que estava o desenvolvimento do órgão. E ficava perguntando se a gente já se masturbava, pedia para ficar fazendo na frente dele. Precisava ver as coisas para poder montar um treino pra gente, entendeu? Marcelo Araújo é treinador de ginástica nos Estados Unidos. Você não precisa olhar ele nu para saber se o corpo dele está mudando, se eu preciso mudar o treino. Você pode ouvir a voz dele, tem pelos no braço, tem bigode, entendeu? A ginástica é um esporte complexo tecnicamente. Por isso, até por uma questão de segurança, a participação do treinador é fundamental para que a criança aprenda a fazer o exercício corretamente. É um momento de confiança e é exatamente nesta situação que Fernando teria cometido incontáveis abusos. Durante os nossos treinamentos, muito frequentemente ele tocava nas nossas partes íntimas. Ele justificava dizendo que era assim que ele tinha que ajudar, que assim ele dava mais segurança. O ex-atleta do MESC, Ronald César, diz que quando tinha 15 anos, também foi abusado por Fernando durante os treinamentos. Hoje, Ronald tem 21. Começou a me incomodar tanto que eu falei, não, eu não quero que você corrija assim. Você não vai ficar mais tocando em mim, que eu não quero que você faça isso. A ginástica é um esporte que você tem rotações, sabe? Às vezes você vai ajudar a criança, ela tá girando no alto. Agora, apertar o seu bumbum é uma coisa que você não precisa tocar. Na área genital, não, você não precisa tocar. De jeito nenhum. Segundo os ginastas, os abusos também se repetiam fora do ginásio. Uma vez, voltando de competição, eu dormi na van, quando acordei ele tava, tocando em mim. Aí eu olhei pra ele, já briguei com ele e fui pro outro banco de trás. Eles dizem que às vezes, por causa de enchente ou congestionamento, não conseguiam voltar para casa e tinham como única opção dormir na casa de Fernando. O Fernando começou a fazer carinho, né? E começou a acariciar o meu pênis enquanto eu dormia. Durante a apuração dessa reportagem, várias pessoas mencionaram o nome do ginasta Patrick Barbosa como um dos principais alvos dos abusos de Fernando. Ele ficou dos 6 aos 13 anos de idade no Clube MESC e aceitou contar tudo agora. Fez as mesmas acusações dos outros atletas sobre o assédio no banheiro, nos testes físicos, nos treinamentos e fora do ginásio. Sempre perguntava como é que estava o nosso desenvolvimento, porque eu tinha 10 anos e 11 anos e ele precisava acompanhar nosso crescimento para poder mudar o treino e ele pedia para mostrar o pênis. Ele contou sobre uma competição nos Estados Unidos, quando tinha 12 anos. Ele me mandou, eu fui pra banheiro, falou, toma um banho de banheira pra relaxar. Ok, tomei o banho. De repente ele entra no banho. Ele entra na banheira e... Ele entrou na banheira com você? Sim, como se fosse 2 crianças pra brincar ali. Queria entrar.
Patrick disse que não suportava mais os abusos e por isso saiu do Clube MESC. Hoje ele treina nos Estados Unidos. Eu sempre tentei proteger a minha família de saber o quanto ele tentava se aproximar, encostar. Eu nunca vou querer decepcionar eles e nem preocupar eles por nada. Fernando de Carvalho Lopes foi técnico de ginastas famosos. Foi a minha primeira geração e acabei tendo a primeira turminha de meninos que teve o Sérgio Sazak e o Patrick. Os dois da seleção começaram comigo ali com 6 anos. Também treinou Diego Hipólito, um dos principais nomes da ginástica brasileira, bicampeão mundial, entre 2014 e 2016, quando foi afastado da seleção. Diego disse que achava que as denúncias contra Fernando não passavam de boatos. Você achava que era fofoca? Exatamente. Exatamente. A minha sensação é que era fofoca. Hoje em dia eu não acredito que não seja real. Depois de tudo, muitas coisas, muita gente começou a ter coragem de falar. Por que será que falta essa coragem de falar, de contar sobre o que está acontecendo? Este psiquiatra especialista em transtornos da sexualidade explica que esse comportamento tem nome: síndrome do silêncio. O medo de falar, o medo de ser taxado, o rotulado de uma coisa ou de outra. Medo, né, de relacionamentos com adultos. E propriamente depressão e transtornos alimentares são observados amplamente, né, nessa população. O Clube MESC é particular, mas recebe verba da Prefeitura de São Bernardo do Campo para incentivar o esporte. Você chegou a ter alguma desconfiança de alguma atitude ou conduta errada do Fernando durante esse tempo que você conviveu com ele? Não. Mas a supervisora da Prefeitura diz que ouviu os meninos fazendo brincadeiras sobre o assunto. Eles brincavam, falavam que era pedófilo, que não sei o quê, mas eu nunca dei atenção para isso, porque eles brincavam e eles mesmos falavam rindo. Este atleta, ouvido pelo Fantástico, contou que avisou a psicóloga do MESC, Thaís Copini, sobre os abusos, mas que não dava resultado. Você já ficava, ela tá aqui pra me ajudar ou pra ajudar ele? Porque ela sempre livrava ele do que ele fazia. Procurada pelo Fantástico, a psicóloga Thaís Copini diz que nunca chegou até ela denúncias de abuso ou assédio sexual. O MESC falou que não vai se manifestar sobre as acusações contra Fernando, que não recebeu qualquer reclamação de pais de alunos quanto ao comportamento do treinador e que hoje ele exerce função administrativa no clube. Por causa dos abusos, alguns atletas contam que saíram do Clube MESC em 2005 e foram para outro, em São Caetano do Sul. Lá, na época, um dos treinadores era Marcos Gotto, que hoje é treinador do campeão olímpico Arthur Zanetti e também coordenador técnico da Seleção Brasileira de Ginástica. Os atletas contam que Gotto fazia piada se referindo aos assédios de Fernando. Ele sabia de tudo. Todo mundo que foi treinar com ele falou pra ele e ele, zoava as pessoas, mas ele nunca tomou uma posição. O Marcos Gotto no ginásio, ele zoava a gente, falava assim, consegue fazer barra aqui, vou te levar pra sala pra ver se consegue. Eu ficava constrangido, né, de ouvir isso, saber que eu passei por isso e continuar sofrendo piada na frente de todo mundo era doloroso. O Marcos chacotava bastante. Por que, ao invés de fazer piada, ele não fez alguma coisa pra ajudar? Marcos Gotto não quis se manifestar. Procuramos o Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Ginástica. A gente jamais teve notícia de fatos relacionados com como esses que vocês tiveram. Até porque, se tivéssemos tido, teríamos encaminhado às autoridades competentes, mesmo que não estivesse sob nossa jurisdição. É um caso que o Comitê Olímpico do Brasil não tolera, não aceita nenhum caso de abuso ou de discriminação. E a gente entende que é um problema da sociedade como um todo. E aí a gente tem que encaminhar para os órgãos, nesses órgãos públicos, policiais, que tomem as providências caso recebamos esse tipo de denúncia. Ao todo, o Fantástico conversou com cerca de 80 pessoas, entre ginastas, parentes e dirigentes do esporte. Nem todo mundo gravou, mas o resultado é esse. 40 atletas e ex-atletas afirmaram que foram vítimas de abusos sexuais praticados pelo treinador Fernando de Carvalho Lopes. Por telefone, ele negou as acusações. Eu nunca fui um técnico legal. Eu fui um técnico sempre muito rigoroso, às vezes até demais. E acho que, por outro lado, eu tive um problema de ser um cara que muitas vezes misturei. De achar que eu era mais do que técnico. Eu achei que eu podia ser um amigo, que eu podia ser um pai, que eu podia ser qualquer outra coisa.
Então isso talvez tenha dado uma margem de interpretação errada para cada um deles. Mas a ponto desse tipo de acusação, eu não tenho o que falar. Eu acho que eles vão ter que provar. Eu sei que eu tenho a minha consciência limpa no respeito, que eu nunca estuprei ninguém, que eu nunca molestei ninguém, no intuito como está sendo colocado, entendeu? Também procuramos o advogado de Fernando, que preferiu não gravar entrevista. Disse por mensagem que o caso está em andamento e que o Ministério Público pediu que uma dezena de pessoas preste depoimento. A polícia não sabe dizer quando a investigação, que já se estende por 2 anos, será concluída. Outras vítimas devem prestar depoimento nos próximos dias. Eu estou engasgado a vida inteira com a situação. Hoje eu vejo a magnitude e talvez seja muito maior ainda do que a gente pensa. Eu não quero que mais isso aconteça em nenhum esporte ou em nenhum lugar. Um brasileiro ganhou o Oscar das ondas gigantes com uma marca incrível. Rodrigo Coxa desceu um paredão avaliado em 24 metros e 38 centímetros em Nazaré, Portugal, no fim do ano passado. A onda foi confirmada como a maior já surfada na história. Pelo recorde, Coxa embolsou um prêmio de R$86 mil. Uau! Nosso Domingo Juntos está acabando aqui. O Show da Vida de hoje chega ao fim. Uma ótima noite para você, uma ótima semana de paz. Beijão. Fiquem agora com um Domingo Maior. Não vou nem comentar o filme, é uma surpresa para vocês. Até mais, pessoal. Um abraço.